E quando a serpente seduz a mulher, e então o homem, a proposta da serpente é a seguinte: vocês serão como Deus. Saberão o que é certo, saberão o que é errado, jamais prestarão conta para ninguém em nenhuma hipótese, serão autônomos, serão pessoas livres e viverão como quiserem viver. E então, nesse momento, eles se desconectam de Deus. Eles viram as costas para o Criador. Eles passam a ter medo do Criador. E nessa desconexão, é mais ou menos o seu smartphone, quando ele está na tomada e está carregando ok, mas se você tira da tomada, o que acontece? Ele começa a descarregar. É assim que a gente vive. Os nossos dias estão contados. Eu e você iremos morrer. Por que a gente morre? A gente morre porque um dia a gente virou as costas para Deus e a gente abraçou esse sonho de autonomia, está no nosso DNA. Quando alguém fala alguma coisa para você e que você precisa se submeter, seja seu chefe, seja seu pai, sua mãe, seja seu amigo, seja qualquer pessoa que te quer o bem, você já vê com estranhamento. Porque dentro de você e de mim, a gente tem esse desejo de ser livre, de sermos os nossos próprios juízes, de termos o nosso próprio arbítrio. E é nesse momento que a gente diz para Deus: Deus, foi muito bacana até aqui, mas agora eu vou tocar a minha vida do meu jeito. E quando eu toco a minha vida do meu jeito, o que acontece? Eu escolho os meus caminhos. E esses caminhos, a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece bom, mas o final deles é caminho de morte. Então a gente vai vivendo nessa correria louca e sem Deus, sem colocar Deus na nossa agenda, e então, por isso adoecemos, por isso morremos, e a palavra de Deus o tempo todo, no final dessa cadeia de eventos não era para ser assim. Porque quando eu criei todas as coisas, eu criei o homem para ser meu amigo. Eu não criei o homem para se relacionar comigo a partir de uma religião. Porque todo dia eu descia no jardim e eu conversava com Adão e ele era o meu amigo, agora ele tem medo de mim. A minha presença assusta Adão. E parece que às vezes a religião faz isso, não é? Ela faz com que a gente tenha medo de Deus. Mas o que ela está ressaltando talvez é esse aspecto que a gente chama de queda, onde o mal entra no mundo, onde eu faço opção pelo mal. Onde em fazendo opção pelo mal, eu tenho uma família, Adão, Eva, Caim e Abel, e Caim mata Abel. O primeiro homicídio. E em toda essa desconexão, você vê a voz de Deus o tempo todo dizendo, não era para ser assim. Não era para ser assim. Não é como o papai gostaria que fosse. Não era para ser assim. Não é como deveria ser. E ele diz, um dia não será da forma que é hoje, mas será diferente. Quando eu fizer nova todas as coisas. Então eu tenho uma desconexão, eu tenho um sonho de autonomia, de ser o meu próprio Deus, e eu me desconecto da fonte da vida, e a minha bateria começa a descarregar, certo? E até a morte, e você tem um Deus que o tempo todo, em todas as escrituras sagradas, se você lê um livro de qualquer religião, você tem gente fazendo de tudo, se desdobrando para tentar te conectar a Deus de alguma forma. Qualquer religião no mundo. Quando você lê a Bíblia, você vê Deus fazendo de tudo para se conectar a você. Para dizer, ei, você não precisa viver dessa forma. Eu não te criei para isso. A gente pode estabelecer uma nova agenda, uma nova forma de vida. A gente pode ser amigo. E você não precisa ter medo de mim. Mas o mal surge no mundo, e então a gente se volta para Deus e diz, Deus, por que isso? O segundo movimento é a respeito desse mal, que é algo extremamente misterioso. A gente vive numa sociedade, e se você vive na mesma sociedade que eu,
você sabe que não sentimos o menor conforto com a dor. Intoleramos qualquer dor. Depois que inventaram a aspirina, depois que inventaram o paracetamol, depois que inventaram os analgésicos, depois que inventaram o Prozac, a fluoxetina, a sertralina, remédios para dor física e para dor da alma, remédios importantes, necessários, mas, sobretudo, gerou uma sociedade que, diante da menor dor, se queixa. Uma sociedade que é incapaz de lidar com a ideia do sofrimento. Então, o sofrimento é uma ideia a qual eu não consigo conceber. E quando eu preciso lidar com o sofrimento, a minha fé entra em xeque, quem eu sou, a minha identidade entra em xeque, tudo vira de cabeça para baixo. Porque eu não suporto a dor, eu não suporto o sofrimento. E o pior de tudo é que isso chegou naqueles que se dizem cristãos. Porque, veja bem, tem a dor física, tem a dor emocional na alma, mas tem essa dor espiritual. Então, o que eu faço? Eu abro uma igreja e eu faço esse tipo de coisa. Sexta-feira do desmanche. Não é de carro. Você que sofre de dor de cabeça constante, nervosismo, insônia, visão de vultos, audição de vozes, sente que foi vítima de trabalho no maligno, problemas sentimentais, tudo que faz dar errado, depressão, vícios, o que você faz? Vem na sexta-feira do desmanche. Porque a gente vai resolver o seu problema. E a religião é mais um comprimido que eu tomo. E eu espero então que Deus enxugue a minha dor e leve ela para qualquer lugar. Mas dentro do meu peito, da minha alma, ou do meu lado, ou entre os meus, eu não quero. É quando o Mac diz para Sofia, ou Sofia diz para Mac, Mac, você deseja uma vida livre da dor? E ele diz, é isso, me dá isso, me deixa voltar para casa. Eu não quero saber de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Esse negócio é difícil demais de entender. Eu não quero saber de uma agenda de espiritualidade. Eu quero que você tire a minha dor, Deus. E depois que você tirar a minha dor, pode ficar no céu e eu fico aqui na terra e está tudo resolvido. Mas Sofia diz para Mac, isso não é possível. Agora palavras minhas, pelo menos ainda. Porque não era para ser assim. Então a gente tem esse mal como algo misterioso. Olha nessa fala de papai. Mackenzie, há milhões de motivos para permitir a dor, a mágoa e o sofrimento, em vez de erradicá-los. Mas a maioria desses motivos só pode ser entendida dentro da história de cada pessoa. Como você pode dizer isso, diz Mackenzie, diante de toda a dor desse mundo, de todas as guerras, os desastres que destroem milhares? E qual é o valor de uma menininha ser assassinada por um tarado? Ali estava de novo a pergunta que abriu um buraco a fogo em sua alma. Mas o que papai disse para Mac foi, há muitos motivos para não erradicar a dor e o sofrimento, mas só pode ser entendido no contexto de vida de cada pessoa. E é mais ou menos isso que a gente tem quando a gente olha para a Bíblia. Quando você tem, por exemplo, um homem chamado José. José era o preferido do seu pai. Um homem extremamente amado e invejado por seus irmãos. Tudo que José fazia dava certo. José era querido, e José tinha uns sonhos que eram um pouco megalomaníacos. José sonhava, ia até o seu pai e os seus irmãos e dizia, eu sonhei
que eu estava lá em cima no céu, que vocês estavam aqui embaixo e que vocês se prostravam diante de mim. E os irmãos de José começaram a ficar extremamente chateados. Não gostavam dele porque ele era o querido, porque ele era amado por seu pai. E então eles tramam um plano, levam José para o deserto e jogam ele num buraco. Voltam para casa e dizem para papai, José foi pego no campo, um animal o devorou e ele está morto, está aqui as vestes com sangue, mataram um animal, fizeram toda uma simulação e jogaram ele para morrer num buraco. Aonde estava Deus quando isso aconteceu? Quando os meus irmãos me jogam no buraco. Por fim, ele é vendido como escravo. E ele vai para o Egito. E ele chega lá. Ele é contratado e vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E quando chega na casa de Potifar, tudo o que ele faz prospera, porque Deus o abençoava. E ele estava indo muito bem. E muito bem ele estava indo. Quando de repente, a mulher de Potifar agarrou ele e falou, vem cá que é hoje. É hoje. E ele fala assim, imagina que eu vou fazer um negócio desse. Como é que eu vou trair o meu Senhor? Como é que eu vou trair esse homem que me acolheu? E ela diz, não quero saber, é agora. E parte para cima de José, e José sai fora dela, e ela fica com raiva e vai embora. E quando o marido dela volta, diz, José tentou me estuprar. Tentou abusar de mim. José é lançado na cadeia. Aonde estava Deus quando isso aconteceu? Aonde estava Deus? Quando ele chega na cadeia, ele é um cabra muito abençoado, ele começa a conversar com um carinha lá, e começa a dizer para esse carinha quais são os planos e projetos de Deus para a vida dele. Esse homem começa a compreender isso e diz assim, viu, eu vou chegar diante de Faraó, eu vou me lembrar de você, eu vou interceder por você e você vai ser solto. Só que esse rapaz se esquece disso. Aonde estava Deus quando esse rapaz se esqueceu disso? Aonde estava Deus? José permanece fiel, segue em frente. E quando você pega toda a história de José, não um fragmento, não ele no buraco, ele sendo traído, sendo levado como escravo, ou ele na prisão, mais uma vez injustamente, quando você pega a história dele, você tem Deus no centro, conduzindo José a se tornar o segundo homem mais poderoso da história. O segundo homem da maior nação de sua época. Enquanto José estava na cadeia, Deus estava trabalhando pela vida de José. Enquanto José estava no buraco, Deus estava formatando o caminho de José. Deus não havia abandonado José. Mas é esse mistério que parece que só à luz da nossa história a gente vai ser capaz de compreender. Mackenzie, há milhões de motivos para permitir a dor, a mágoa e o sofrimento, em vez de erradicá-los, mas a maioria desses motivos só pode ser entendida dentro da história de cada pessoa. Eu não sei se eu vou conseguir compreender a sua dor. Eu não sei. Eu não sei. Essa semana eu me peguei pensando no meu tio Beto. Eu pedi oração num grupo aí da igreja, postei uma homenagem para ele no Facebook. O meu tio Beto, sempre tão carinhoso, mas um homem quebrado pela vida. Um homem que oscilava entre a comunidade de fé e tocar o seu violão e tocar o seu hino, e o bar, e beber ao ponto de cair pela rua. Uma vida muito dura, muito difícil. E é engraçado que a gente julga a pessoa
pelos tombos que ela toma hoje, mas a gente não viu a pancada que ela tomou ontem. Mas Deus conhece a história do meu tio Beto, de um jeito que nem ele conhecia, e que eu jamais poderei compreender. E Deus chamou meu tio Beto essa semana para junto dele. Com muita tristeza, eu não tive a graça e o privilégio de poder ir até o Rio de Janeiro para participar do velório dele. Mas eu sei que a morte não é a palavra final. Eu sei disso. E você é livre para não acreditar nisso, ok? Você é livre. Se você consegue conceber a existência a partir daquilo que a gente vive aqui, o apóstolo Paulo diz: você é o mais infeliz de todos os homens. Se você não tem uma esperança para algum outro lugar além disso que a gente vê aqui. Mas tem essa história em que Jesus vira para Pedro e diz para Pedro assim: Pedro, o diabo me pediu para peneirar a sua vida. E a gente pensa assim, Deus poderia dizer para Pedro e Jesus, mas eu não deixei. Mas o que Jesus disse para Pedro é, e eu oro para que você não perca a sua fé. Para que você não perca a sua fé, Pedro. Em outras palavras, você vai ser peneirado. A sua fé vai ser provada. E isso faz parte do tipo de ser humano que eu estou te tornando. Isso faz parte do meu projeto para a sua vida, para que você seja aquilo que eu sempre sonhei. A melhor versão de Pedro é a versão que vai passar por toda essa história e esse mistério. E no final, vai poder morrer e entregar a sua vida por Jesus, pelo reino de Deus. Papai vai dizer a Mackenzie, você vê a dor e a morte como males definitivos, e Deus como traidor definitivo, ou talvez, na melhor das hipóteses, como fundamentalmente indigno de confiança. Você dita os termos, Mackenzie, julga meus atos e me declara culpado. A verdadeira falha implícita de sua vida é que você não acha que eu sou bom. Se soubesse que eu sou bom e que tudo é coberto por minha bondade, mesmo que nem sempre entenda o que eu estou fazendo, confiaria em mim, mas não confia. No final das contas, a pergunta que nós temos que fazer é, eu acredito que Deus é bom? Eu acredito no caráter dele? Eu acredito naquilo que as Escrituras dizem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Coisas boas e coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É como se Deus, o pastor Ricardo Agreste, ele tem essa metáfora, que a gente ora e a gente diz para Deus assim, Senhor, eu vou sentar no banco do passageiro, e o Senhor pode assumir a direção da minha vida. Aí Deus fala, ok, legal, Senhor, não quero me perder nessa ilusão de autonomia, eu não me autossustento, eu não consigo autogerir a minha vida, eu preciso de um braço que seja mais forte do que eu. Senhor, direciona os meus passos. E aí Deus vai, ok, legal, bacana. E aí Deus senta no banco do motorista, e aí você senta no banco do carona, igual a Fernanda senta quando eu coloco 130 aqui. Que ela já coloca 2 olhão assim, ela diz que o carro veio com 3 freios, né? Que é o normal, é o de mão, e é ela. Porque na hora que eu...
Ela fala, você é pastor, né? Pai de família, a sua menina está no banco de trás. Aí você vai lá e você reduz, né? Aí 80 por hora. E aí Deus começa a direcionar a nossa vida. E a gente diz para Deus, Deus, eu estou indo para aquele lugar. Direciona a minha vida, mas eu estou indo para aquele lugar. Deus fala, ok, vamos. E aí Deus começa a dirigir. E aí quando você está a 200 metros de um lugar, e você fala, eu estou chegando, Deus faz o retorno. Aí você fala assim, Deus, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Você fala, Deus, tem que acelerar. Deus, por que você está freando? E Deus vira para a gente nessa hora e diz, você confia em mim? Você confia que eu sou bom? E que eu tenho a melhor direção para a sua vida? Você confia em mim? E aí tem essa outra história bíblica, que é uma história sensacional. Um homem chamado Jairo vai até Jesus Cristo e diz, Senhor, a minha menina, a minha Missy, a minha menina, o meu grande tesouro, está doente e está morrendo. Por favor, venha até a minha casa para que ela seja curada. E Jesus fala, eu vou até a sua casa. E eles começam a andar, e a andar, e a andar, uma grande multidão comprime Jesus. De repente alguém encosta em Jesus, e Jesus para. E Jesus diz, Jesus um fanfarrão, alguém me tocou. Os discípulos dizem, está de brincadeira. Olha quanta gente, está todo mundo te tocando. Ele disse, não, alguém me tocou, e de mim saiu o poder. Quem me tocou? Aparece uma mulher muito frágil, com um fluxo de sangue, doente, incapaz de, impura religiosamente, alguém desprezada socialmente, religiosamente. Essa pessoa se aproxima de Jesus, isso é tão encantador em Jesus. E Jesus começa a conversar com essa mulher, e Jairo, desesperado, Jesus despede a mulher, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E aí então, parece que está tudo caminhando para um final feliz, eles continuam a comitiva, andando, de repente vem o servo de Jairo e diz, não precisa mais apressar o mestre, porque a sua filha morreu, Missy foi embora. E aí Jairo olha para Jesus, e ele deve ter pensado 300 coisas que não poderia falar para Jesus. E a gente pensa isso. E quando talvez ele ia falar alguma coisa, Jesus vira para ele e diz, não temas, crê somente. Não precisa mais apressar o mestre. Missy morreu. Não temas. Crê somente. Não temas. Crê somente. Jesus entra na casa e ressuscita a filha de Jairo. E é assim que acontece na nossa vida. Às vezes, Deus no carro dá 180 graus, às vezes parece até que ele entrou na contramão, e a gente olha para ele olha para a gente, e ele diz, não temas, crê somente, porque eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou bom. Eu te amo profundamente como ninguém jamais nesse mundo amará. Eu sei o que eu estou fazendo.
Senhor, aonde o Senhor está indo? Por que a gente não pode ir também? Para onde eu vou agora? Vocês não podem ir, mas um dia vocês irão. Para onde o Senhor está indo? Eu vou subir o Monte Calvário e vou carregar os pecados de você, Pedro, de você, João, de você, Ricardo. Eu vou morrer a sua morte, para que você possa viver a minha vida. E quando a sua fé esmorecer, quando os seus pés começarem a afundar sobre as águas, não temas, crê somente. Crê somente. E essa história ainda não termina aqui, porque papai vai dizer a Mackenzie: Mackenzie, esse mundo está cheio de lágrimas, mas se você lembra, prometi que seria eu quem iria enxugá-la dos seus olhos. Mac conseguiu sorrir enquanto sua alma continuava a se derreter e se curar no amor desse pai. Nenhum de nós vai colocar os pés na eternidade sem ter derramado lágrimas. Mas a promessa de Deus é: não será para sempre assim. Vai chegar o dia em que você vai colocar o pé na eternidade, e eu mesmo irei até os seus olhos e enxugarei as lágrimas. E eu prometo que nunca mais haverá dor, sofrimento, genocídio, estupro, corrupção e maldade, porque eu farei nova todas as coisas. O que você leva para casa, para a gente encerrar, enquanto o Ministério de Louvor vem aqui à frente? Compreenda, não era para ser assim. Esse não é o mundo que Deus sonhou, não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é outro. Mas a nossa autonomia nos levou ao mal e arrastar toda a criação junto com a gente. Mas esse mundo não é o projeto de Deus e não será assim para sempre. Confie, não temas, crê somente. E por fim, exercite a esperança. Eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, diz as Escrituras em Apocalipse. Compreenda, confie e exercite a esperança. Eu quero convidar você a gente cantar essa canção, que é a canção da nossa série, que vai nos acompanhar ao longo de todos esses domingos, que é um convite a confiarmos e a não temermos. Então que você possa imaginar essa canção e fazer dela a sua oração. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer
graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Ele, Criador de todas as coisas. Você pode levar o seu sofrimento até Ele nesse momento. Você pode dizer para Ele onde dói, porque dói. Você pode dizer: Senhor, eu não sei se eu consigo não temer. Às vezes a ansiedade é tão grande e eu temo, e eu não confio. Às vezes
Eu questiono o seu caráter, Deus. Eu não sei se o Senhor é bom. Como o Senhor diz, me dá mais fé. Senhor, eu sei que no final dos tempos e de todas as coisas, o Senhor há de enxugar dos meus olhos toda lágrima. Mas há essa dor, Senhor. Que o Senhor possa enxugá-la agora, Deus. Que eu não corra o risco de achar que o Senhor é um analgésico e querer estar contigo a respeito de tudo que o Senhor pode me dar, mas sim a respeito de quem tu és, o amigo, alguém com quem eu posso caminhar toda a minha vida. Deus, eis-nos aqui diante da sua presença. Eu não sei quais são as cabanas do meu irmão, da minha irmã, mas o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe. O Senhor estava lá também. Traz fé, Senhor, ao coração da minha irmã, do meu irmão, para crer em Ti. E essa fé, Senhor, seu alicerce, o chão da vida, para que, ainda que hajam dias ruins, temporadas ruins, surpresas ruins, a gente continue agarrado a Ti, Senhor, a essa mão que é forte o suficiente e que promete que nunca nos soltará. Ajuda-nos, Deus, quando os nossos pés começam a afundar, e esse mundo, ele é tão assim, Senhor. A gente anda e a gente afunda. Ajuda que a gente não perca a fé, Senhor, no momento da peneira. E se ainda que a gente não consiga compreender o sofrimento, a dor, que a gente consiga, em nome de Jesus, não perder a fé, não temer e confiar. Eu sei que algumas dores, Senhor, a gente entende depois de 2 anos, outras depois de 5, outras depois de 10, e talvez algumas, só quando a gente chegar do outro lado da eternidade, a gente vai entender. Mas que a sua presença seja suficiente, Deus, para que a vida seja possível. Nos abençoa assim, Senhor. Abençoa essa semana. Abençoa o nosso coração, a nossa caminhada, para que a gente durma hoje mais tranquilo, mais pacificado, menos ansiosos, e consiga acordar amanhã de maneira diferente, prontos para encarar a vida a partir da fé e não a partir daquilo que vemos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Que assim Deus possa abençoar muito a sua vida, a sua caminhada, a sua história, a sua jornada. Antes de encerrarmos, eu quero passar alguns rápidos avisos. Tem acontecido muitas coisas boas na nossa igreja, eu quero compartilhar com você. Uma delas, sem dúvida, quando você entrou, você viu um luminoso. O pessoal que passa ali na rua, se você ficar aqui na rua à noite, você vai ver que o pessoal para o carro para ver o que está acontecendo, né? Ontem a vizinha estava olhando, falou, nossa, que legal, está parando o carro aí na rua para o pessoal ver o que está acontecendo. Então isso é uma fonte de grande gratificação, aquilo que Deus tem feito nessa igreja. Alcançamos 500 curtidas no Facebook, e a gente consegue fazer isso chegar ao dobro e ao triplo de maneira muito fácil, se você curtir
se você ainda não curtiu. E se mais do que isso, tem uma parte que você consegue convidar os seus amigos. Então, vai lá na page do Facebook, curta e digita lá o nome dos seus amigos e vai, então, convidando eles para curtir a page. Isso é muito bacana porque é onde a gente divulga tudo o que acontece na nossa igreja a partir das redes sociais. O vídeo da cabana teve mais de 12 mil visualizações. Há alguns projetos, sonhos antigos lá atrás, quando a Fabi fez esse desenho pra gente, e a gente foi pensando, e a gente chegou nisso. Se Deus quiser, essa semana termina essa parte aqui do Brise e também do vidro, e o jardim também está muito bem encaminhado. Essa semana, com certeza, a gente já vai estar com tudo isso aqui pronto. Luminoso com caixa alta em LED, porta com brise e cobertura, a base da cobertura aqui refeita com granito, cimento queimado, jardim com grama nova, 2 inas com arecas, canteiro lateral com podocarpos, iluminação. Eu até aprendi o que é podocarpo nesse processo. Certo? Quem aqui sabe o que é podocarpo? Tá vendo? Não são muitas pessoas, tá vendo? Sou uma pessoa super culta. Sei o que é podocarpo, eu descobri que coqueiro é areca. Na minha cabeça é tudo palmeira e coqueiro. O que é isso aí? Uma palmeira. É um coqueiro. Se chama areca. Pasmem. Pintura do paredão, área externa frontal da casa do Kids. O banheiro novo já está pronto, com porta acessível, reformado, você pode ver lá atrás. Grade frontal nova, refeita. Se Deus quiser, essa semana pintamos também. E a iluminação do terreno totalmente refeita. E as cadeiras internas novas aqui, que também foi uma grande bênção. Esses são os desafios para frente. A gente precisa manter o seu Antônio aí por mais 30 a 45 dias. Pintar o restante do prédio, pintura interna, grade para a rampa do banheiro do Kids, que está faltando. Retirada de enturno, que eu achava que o enturno sumia sozinho. Eu achava que desaparecia. E aí quando eu comecei a fazer o orçamento, eu comecei a ficar preocupado. Porque o pessoal falou assim, pastor, eu tiro isso aí por R$1.200. Eu falei, que isso? Aí eu fui chorando, o negócio foi caminhando, mas ainda é tipo o triplo do que eu achava que era. Mas é enturno, o negócio é sério. Não desaparece, viu? Reformar o totem que a gente tem, reforma do chão da calçada até o fundo, o nosso chão ainda não está pronto, e a melhoria no sistema de transmissão do culto, sistema de som e itens para o Ministério de Integração. Esses são os nossos desafios. A internet estava caída até 2 minutos antes do culto começar. Aí a gente veio para cá e ficou aqui. Vocês acharam, o que eles estão fazendo ali? Foi quando também continuou caída. Bem, então não tem jeito. Precisamos de melhoria. Não ia contar o milagre, não é milagre. Não é milagre, irmãos. Ela veio, mas não veio. Então a questão é a seguinte, vamos ter que investir e fazer então um sistema bacana. Tem uma plataforma ali onde vai ficar a parte de som e iluminação, e o pessoal vai ficar aqui só na parte de transmissão. Também vai ser muito importante. Olha que bacana essas fotos aí dessa semana. O logo do Kids, que o Marcinho fez com muito carinho e amor. Aqui o pessoal instalando lá a parte do nosso luminoso. Isso é um podocarpo. Prazer, podocarpo. Certo? Como que você pode contribuir, além de dizimar e ofertar? Você pode trazer aquilo que você tem jogado lá no quintal da sua casa, que vale muita grana, e que está parado, e você traz para doar para a igreja. A gente vai abençoar alguma família num contexto social, e a gente consegue captar alguns recursos. Você pode conversar com a Marcinha. Levanta a Marcinha. 1,60 m de pura doçura e amor de Jesus. Conversa com ela. Dia 15 de agosto teremos uma oficina voltada para pequenos grupos. Venha participar. A gente vai estar startando esse projeto na nossa igreja, que é importantíssimo, principalmente para termos comunhão. Eu não consigo conversar com todos aqui no culto de domingo, então os pequenos grupos irão suprir essa necessidade. Essa é a nova série do Kids, Puppets, imitando Jesus. E o Marcinho vai ter que fazer um animal para mim, lá dos Muppets, que é o que eu mais gosto. E o Coxa também, né, Coxa? Lógico. O animal é aquele que vive para bater bateria e fica amarrado. E aí no final do filme soltam ele, né? Vai, garoto! Aí ele...
Dia 19 de agosto, sábado, 14 horas, teremos mergulho bíblico com o professor João Leonel, de hermenêutica. Então é um estudo bíblico mais profundo e vai exigir um investimento de R$50, tanto para trazer o João, quanto para pagar o material institucional que a gente vai estar formando. Essa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana do Jardim Itarna e de outros pastores de Itapetininga. A gente vai ter a honra de sediar aqui. São 20 vagas. Então você precisa conversar comigo se você vem para que eu faça a sua inscrição. Certo? De 14 horas até... Vai ser 2 momentos, até 18 horas, 18 horas e 30, e a gente vai estudar a respeito de hermenêutica. O professor João Leonel é um especialista, pós-doutor, coordenador do curso de letras do Mackenzie, e vai estar dando uma aula caprichada para a gente. Esse é o gráfico da nossa arrecadação, graças a Deus ela tem subido, e aparentemente a gente tem tudo para de 2013 para cá, conseguir bater aí o nosso recorde. Essa foi a arrecadação em maio, em junho, em julho, desde que a gente startou os projetos, a obra, muita gente tem investido e tem contribuído, e semana que vem você vai ter o privilégio de cooperar com isso. Traga o seu dízimo, a sua oferta. A gente retira dízimos e ofertas no 2º e 3º domingo de cada mês, certo? Sem você e sua generosidade financeira, sua oração, seu coração na obra de Deus, nada disso teria acontecido, de maneira alguma. Eu conversei com a Fê essa semana, e a Fê falou: pastor, que legal o que está acontecendo, sempre tão alegre, sempre joga a gente para cima, né? Sempre, Fê, você é demais, você é uma alegria. Eu escrevi lá no WhatsApp, e a Fê falou assim: pastor, eu lembro que você me ligou para pedir mais um marmitex lá no restaurante, porque veio mais um ajudante para o seu Antônio, e eu estava super constrangido. Como é que eu vou pedir mais uma marmita para a Fê? E eu falei: Fê, será que você não podia? Ela fez isso com a maior alegria. E ela falou: pastor, que bom participar disso, que bom. E é assim que eu gostaria que você se sentisse. E se você não se sente, você é livre para não se sentir, certo? A vida é sua, o dinheiro é seu, os recursos são seus. Se assim você entende, viva dessa maneira. Mas se Deus está te convidando a participar do que Ele está fazendo, você pode e deve fazer isso com alegria, com devoção. E por fim, o último aviso: os próximos 2 domingos eu estarei de férias, e você não pode ser aquele danadinho e aquela danadinha, que quando o pastor sai de férias, tira férias também. Por que você não pode fazer isso? Porque teremos 2 mensagens sensacionais sobre a cabana. A série não vai interromper. Uma vai falar a respeito da intimidade com Deus, e a outra vai falar a respeito de perdão, porque no filme Mac, ele foi chamado a perdoar aquele que machucou e assassinou a sua filhinha. Então você não pode perder essas 2 mensagens sobre perdão e sobre intimidade com Deus. Bons pregadores, eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração e a sua vida. E eu vou estar acompanhando pela internet, espero que ao vivo. Se não for ao vivo, eu assisto assim que for pro ar. Combinado? Mas sem dúvida alguma, eu não vou conseguir tirar férias totalmente. Dessa vez vai ser difícil. Eu vou ter que estar lidando com algumas coisas da obra e tudo mais, mas vai ser bom ir para Minas e comer um pouco de pão de queijo. Certinho? Então, vamos nos colocar de pé, orar mais uma vez. Pai, Tua é a honra, a glória e o poder, e para sempre será. Todos os nossos esforços são para Ti. O Deus que tem perdoado as nossas limitações, que tem nos redimido dos nossos pecados. O Deus que, quando a nossa fé vacila, não vacila. Se tem alguém no nosso relacionamento entre a gente e o Senhor que não é digno de confiança, não é o Senhor, Deus. Somos nós. Nós não somos dignos da Tua confiança. O Senhor é absolutamente confiável, mas ainda assim, o Senhor desejou confiar a nós aquilo que o Senhor está fazendo. Nos ajuda, Deus, a de coração grato participar disso, com os nossos dons, talentos, recursos, com a nossa vida.
Nos deixa enxergar, Deus, o que o Senhor está fazendo, com alegria, com devoção, e participar disso. Deus, que o Senhor traga muitas e muitas pessoas aqui para essa igreja, que conheçam a Ti como único Senhor e Deus. A gente consegue, Senhor, plantar, e a gente consegue regar, mas o crescimento é só o Senhor quem dá. De maneira que eu já entendo que tudo o que aconteceu já não é obra nossa. Porque ninguém aqui, Senhor, é capaz de fazer aquilo que tem acontecido. Eu acredito que é a mão poderosa do Senhor a direcionar os nossos passos. E que assim seja, Deus. Toma o volante. Ainda que a gente fique um pouco assustado às vezes, com as curvas que o Senhor faz, mas faz com que essa comunidade confie na direção que o Senhor está dando e que glorifica o nome do Senhor, que é e sempre será glorificado. Que essa semana seja assim especial, Deus, na sua presença, crendo no Senhor, hoje e sempre, para a glória do seu nome. Povo de Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo, o poder do Santo Espírito, nos convençam que nem sempre será assim, mas que o reino do Rei vem e está entre nós e dentro de nós, acontecendo aqui e agora. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe, até o grande dia, em que a lágrima dos nossos olhos será enxugada pelas mãos do eterno Deus. Amém e amém. Não saia sem dar um forte abraço para o seu irmão e desejar para ele uma semana abençoada. Você viu um bilhetinho que está aí na cadeira? Leve para sua casa e convide pessoas e ore por essas pessoas.